Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você mais uma vez aqui para passarmos nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Esta escola, uma escola sem igual, escola dominical do dia 29 de agosto de 2021, que é o próximo domingo, que é a lição de número 9, o reinado de Joás. Glória a Deus. Nosso textual diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, 3 e 4. Verdade prática. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Essa é a nossa verdade a ser praticada. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 11, os versículos de 1 a 3, logo após o 12, de 1 a 5, e depois do 17 ao 21. É bom que os irmãos possam fazer essa leitura aí na sua casa, quando você estiver estudando a lição. Meus irmãos, eu desde já peço, continue orando por nós, continue intercedendo por nós, pois nós somos carentes das vossas orações, que os irmãos possam continuar estendendo as mãos aos céus, orando, Senhor, por nossas vidas, minha família, e para que também possamos até continuar com esta obra para a glorificação do nome do Senhor. A oração dos santos, acreditamos sim que ela pode muito em seus efeitos. Que Deus nos abençoe. Se puder, se inscreve no canal, compartilha, faz um comentário, dá um legalzinho lá para a glória do nome do Senhor. Vamos lá. O nosso tópico primeiro, que é o tópico de número 1, fala sobre o livramento de Joás. Glória a Deus. E o subtópico fala sobre as tramas reais. Essas tramas reais, o que aconteceu naquele período, foi que existia aquela relação entre Israel e Judá. Relação esta que houve aquela fusão de parentescos, já parentes se uniram ali quando Jeroboão e Roboão, eles separou-se. As tribos, as 12 tribos, 10 e 2 foram separadas. Houve aquela divisão, aquela cisão. E de repente, neste texto, neste período, houve agora uma fusão de parentes ou de pessoas que se relacionaram com outras pessoas de Judá, se relacionando com pessoas de Israel. Aqui, nesse primeiro tópico, eu coloquei aqui, para a gente entender, existiu o reino de Israel, que eu falo aqui do nosso, fazer aqui um resumo do nosso primeiro subtópico, que fala sobre as tramas reais. Vamos lá para as tramas reais. Existia em Israel um rei chamado Acabe, que nós já estudamos sobre esse rei Acabe. E existia também um reino de Judá, que é o reino sul, Israel, o reino norte, capital Samaria. Judá, reino sul, a capital ali era Jerusalém. O rei Josafá. Do rei Acabe descendeu quem? Atalia, era uma mulher, descendeu aqui do reinado do rei Acabe, da família de Acabe, e da família de Josafá veio Jeorão, que era o seu filho. Jeorão, seu filho. E depois
Depois que Josafá é morto, Jeorão, ele passa a reinar. Jeorão passa a reinar em Judá. Depois que Jeorão reina, olha o que ele faz. Depois que ele fortificou o seu reinado, depois que ele consolidou ali o seu reinado, em vez de ele agregar as pessoas que estavam ali ao seu redor, ele fez o contrário. Ele, então, mata todos os seus irmãos. Porque ele vira um assassino. Ele reina durante 8 anos. E deste reinado de 8 anos, ele estava com quem? Com a sua esposa, que era quem? Atalia. Ele, então, vai até o reino norte de Israel, casa-se com Atalia. E este casamento não foi bom aos olhos do Senhor. Porque Josafá foi um bom rei, temia a Deus. Porém, Acabe não foi um rei semelhante a Josafá. Acabe não temia o Senhor. Acabe fazia as coisas que não agradavam a Deus. Então, quando Atalia, que descende aqui da família de Acabe, Atalia pega a maneira de Acabe se relacionar com Deus, ou não se relacionar com Deus. Ou qual era o relacionamento de Acabe para com Deus? Nenhum. Era de inimizade. Acabe não adorava a Deus, não buscava a Deus, não fazia vontade de Deus, ao contrário, sempre mergulhando na idolatria e se distanciando do Senhor. E ela vai para o mesmo caminho. E quando ela se casa com Jeorão, Jeorão se torna um homem assassino. Ele reina 8 anos. Depois ele morre. Esse reinado dele não foi um bom reinado. Ele desagradou ao Senhor. E depois que ele desagrada ao Senhor, quando ele morre, quem vem ao próximo rei? Acasias. Acasias é o filho de Atalia com Jeorão. Depois Acasias, ele reina por 1 ano. Depois que ele reina por 1 ano, ele tem a sua conselheira, que era quem? A sua mãe, Atalia. Imagine, qual o tipo de conselho que esta mãe dava para seu filho? Que ela se distanciava de Deus. A Bíblia registra, tem um versículo que fala que ela dava conselhos para proceder impiamente. Então, os conselhos que Atalia dava para o seu filho no reino eram conselhos ímpios, ou conselhos para que ele viesse proceder de maneira ímpia diante de Deus. E aqui, ela aconselhando Acasias, ela já tinha essa relação com Jeorão. A gente já viu que Jeorão virou um assassino. Depois ela agora passa a estar ali dando conselho a Acasias, mas Acasias só reina por 1 ano, depois ele morre. E quando Acasias morre, o que ela pensa? Pronto, Acasias morreu, que era aquilo o meu filho. Se ele morreu, que era o meu filho, o que é que eu vou fazer agora? Ela, então, mata todos os membros da família real. Ela procura aqui da família ali de Josafá, de Jeorão, e mata todo mundo para que venha usurpar o reino.
Judá. E quando ela mata os membros da família, ela consegue reinar. Entretanto, ela não consegue matar a todos, porque Joás se salva, ou alguém salva Joás. E quem é que salva Joás? Aqui a gente vai ver, aqui no próximo subtópico, alguém salva Joás. E depois ela então morre. E quando ela morre, a Bíblia também chega a registrar que o povo se alegrou e repousou depois da morte de Atalia, uma mulher ímpia, uma mulher que não andava nos caminhos do Senhor. E o que nós aprendemos com esta história é que o princípio já foi errado, que Jeorão, ele foi buscar uma mulher que não servia a Deus, uma mulher que se distanciava de Deus, uma mulher que não temia a Deus. Foi o seu erro. E quando eles têm um filho, ela continua na impiedade, fazendo com que o seu filho também não servisse a Deus. O seu filho então morre. Ela quer agora o trono de todo jeito. Como ela vivia dessa maneira pecaminosa, ela a ponto de usurpar o reino, de querer aquele reino a todo custo, ela mata todos da família real. Mas Deus tinha um compromisso com Davi, da tribo de Judá, e Deus preserva a vida de Joás. Deus preserva a vida de Joás. Aqui no segundo subtópico, esse aqui foi o primeiro tópico que nós falamos, o primeiro subtópico, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. No segundo subtópico, a coragem do sacerdote Joiada. Vamos ver o que foi que aconteceu agora aqui no segundo subtópico. Atalia então mata para reinar. Aqui, Atalia mata para reinar. No segundo subtópico do tópico 1. Depois, Joás é salvo. Então, quando ela vai para matar todos, Deus preserva Joás. E Joás é salvo. Joás foi salvo por sua tia, Jeozebate. Ela salva o seu sobrinho daquela matança. Ela recolhe, guarda, protege. E quem estava com ela? Ela era esposa do sacerdote Joiada. E esconde o menino ali por 6 anos. E ela, por ser esposa do sacerdote, esse sacerdote, ele servia a Deus. Era um sacerdote fiel, um sacerdote que buscava a presença do Senhor. Um sacerdote que consagrava a sua vida ao Senhor. Eles, então, conseguem livrar Joás da morte. Por intermédio de quem? De Deus e do Espírito Santo. Que os orientou e os guardou daqueles que queriam a morte dele. Então, essa ação aqui de Jeozebate junto com Joiada, a gente pode fazer aqui uma referência também quando Herodes queria matar Jesus, para que, a fim de que não nascesse o Cristo o Messias. Mas como era plano de Deus, ele não conseguiu matar. E aqui também já era plano de Deus para que ele permanecesse vivo. Deus então envia essas duas pessoas para que o livre da morte e alcance a vida. E Deus usa pessoas para fazer tais coisas. Glória a Jesus. Outro ponto. O terceiro subtópico do primeiro tópico. A estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou a estratégia para empossar o legítimo rei.
combinou com os capitães da guarda. Aí lá no final, o sacerdote, como homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo a remover seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer aliança com Deus. Isso a gente vai ver aqui. Aqui embaixo. Joás, 7 anos, ele começa a reinar. Então, Joiada, mas Jeozabade consegue preservar a vida dele durante 6 anos, que ele tinha 1 ano de idade quando ele estava aqui, ali na família real, ele não foi morto, ele tinha 1 ano de idade. Neste período de 7 anos, quem reinava era quem? A Atalia. Ela reinava e foi o 10º reino que ela fez. Mas, quando ele completa 7 anos, Joiada, então, procura os capitães e ali faz com que, de direito, Joás venha assumir o trono deixado ali por seu pai. Quando ele assume o trono, com 7 anos, ele, como era muito novo, não tinha ainda discernimento das coisas. E precisava de alguém para lhe auxiliar. E quem foi que veio auxiliar? O sacerdote, servo de Deus, temente a Deus, que buscava a presença de Deus, que se consagrava ao Senhor. Ele que veio auxiliar a Joás. Ele que veio auxiliar a Joás a trabalhar no reino. E tanto nesse reino físico quanto no reino espiritual, que era o mais importante. Porque quando se trabalha o reino espiritual, o físico é a consequência. Por isso que Jesus diz: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui, quando ele vai, então, ele reina com 7 anos de idade. Primeira coisa, ele rejeita toda a idolatria. Mas essa rejeição da idolatria foi Joás que fez de vontade própria, ele com 7 anos, apesar que já tinha ali um pouco de entendimento. Mas quem estava por trás? Joiada, direcionando Joás para buscar a Deus. Aqui a gente já vai ver a diferença. Enquanto aqui Acasias ele reinou, que reinou só 1 ano, a sua conselheira era uma ímpia que o ajudava a proceder impiamente as atitudes no seu reino. Já Joás, ele tem um conselheiro servo de Deus. Um conselheiro temente a Deus que buscava a presença de Deus. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Vamos restabelecer a nossa comunhão com Deus. Ele começa a restabelecer essa comunhão com Deus como? Rejeita todo tipo de idolatria que existia ali no reino. Ele então convoca o povo para buscar a Deus. Este que era um bom conselho. Então, o bom conselho aproxima o homem de Deus. O mau conselho afasta o homem de Deus. Que Deus nos ajude a termos discernimento para quando recebermos um conselho, possamos perceber que existe aquele que afasta e aquele que se aproxima de Deus, e que possamos tomar a atitude certa, ouvir aquele conselho que nos aproxima de Deus. O segundo tópico fala sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. O primeiro subtópico fala sobre a arrecadação para reparar o templo. Isso aqui a gente vai ver aqui. O reinado próspero. Qual o reinado próspero? O reinado que se inicia ali o Joás. O início do seu reinado. Um reinado muito próspero. Por quê? Ele tinha aqueles conselhos de Joiada, que eu já falei no tópico anterior, que Joiada era um homem que temia Deus. E ele começa a arrecadação para a manutenção do templo. Ele percebe que o templo precisava de uma manutenção. E esta arrecadação, ele começa a lhe pedir ou fazer com que o povo venha ajudar, a fim de que venha acontecer esta arrecadação e ele venha trabalhar e fazer ali a manutenção no templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito
incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor, e por isso ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo, o que nós já dissemos aqui, a manutenção do templo. Depois a gente passa por aqui, é no subtópico de número 2, a fidelidade dos tesoureiros. Depois que ele propôs arrecadar ali as ofertas para a manutenção do templo aqui, ele então arrecada. Quando ele começa a arrecadar, ele coloca os sacerdotes dos tesoureiros ali responsáveis pelas ofertas. E os sacerdotes tesoureiros, eles receberam esta missão de Deus para ali fazer manutenção no templo. Eles eram homens honestos, eram homens que serviam a Deus de verdade, eram homens que tinham compromisso com a ética, com a verdade, com a fidelidade. Eram homens que destinavam o dinheiro arrecadado para o lugar necessário. O dinheiro tinha um destino próprio, que era a manutenção do templo. Não existia ali desvios de verbas. Não existia ali desvio de ofertas, desvio de dinheiro. Tudo que eles arrecadaram, eles deram ali, eles trabalhavam ali, os sacerdotes, juntos com os tesoureiros, unidos, para fazer com que a manutenção do templo viesse a acontecer e o nome de Deus seja glorificado. Estes homens aqui no subtópico de número 2, a fidelidade dos tesoureiros, então, eles eram fiéis. A fidelidade deles eram praticadas. Eles praticavam essa fidelidade. Eles tinham esse gesto nobre que hoje, infelizmente, a gente fica muito envergonhado, a gente ouve muitos escândalos. Pessoas que não têm esse gesto de fidelidade, não tem essa atitude prática de nobreza, de saber direcionar o que é seu, o que não é seu, não é seu. O que é seu, você pega, o que não é seu, você não pega. Ele era fiel, assim como o Senhor nos ensina que devemos ser fiel no pouco, porque também no muito temos que ser fiel. Não só temos que ser fiel no pouco e fiel também no muito. E Jesus ensina, ser fiel no pouco e no muito te colocarei, porque não adianta a pessoa ser fiel não é fiel no pouco e quer o muito, vai ser infiel no muito. Se não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Mas aqueles homens tinham esta prática de fidelidade, esse gesto nobre que devemos absorver isso para as nossas vidas. Andar em fidelidade para com Deus. Esta fidelidade não pode ser só da boca para fora. Tem que ser praticada em nossas vidas. O outro tópico aqui, para o tópico 3, aqui já para concluir a lição, a conspiração contra Joás. Pronto. Aqui acontece agora o quê? O declínio do reino. O reino aqui, a gente vê aqui, o reinado aqui estava próspero. Ele tinha tudo para continuar com esse reino próspero. Ele tinha os conselhos de um homem de Deus. Ele ouviu esses conselhos. E ele deu para perceber que aqueles conselhos que ele colocava em prática eram conselhos diretos de Deus. Por isso dava certo. E não tinha como dar errado. Por isso que o seu reino era próspero. Por isso que ele via ali a presença de Deus, a manifestação de Deus. Deus estava presente. Essa prosperidade aqui é Deus estava presente. Que possamos também ser prósperos. Mas nem toda prosperidade é só questão financeira, econômica, não. É ser próspero na família. É ser próspero no seu relacionamento com Deus, que é fundamental. Se eu sou próspero no meu relacionamento com Deus, essa prosperidade da minha vida, ela vai se expandir e chegar até a todos aqueles que estão ali ao meu redor. Então, se eu tenho prosperidade com Deus, eu vou ter também prosperidade com Deus. É a minha alma, meu espírito
preservado e meu corpo preservado e irrepreensível para Deus. Eu tenho prosperidade com Deus quando eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho prosperidade com Deus quando eu tenho amizade com Deus. Eu tenho prosperidade com Deus quando eu me torno amigo de Deus e não inimigo. Essa é a prosperidade. Ele tinha tudo para ser um reino próspero, mas quando Joiada morre, que era o seu conselheiro, fiel conselheiro de Deus, então Joás ele é mal influenciado por pessoas ali de Judá, do reino de Judá, é mal influenciado. E esta mal influência que ele acolhe, recebe das pessoas, ouve, dá atenção, ele então começa a desobedecer ao Senhor. Ele então perde a confiança em Deus. Ele então começa a deixar Deus. E quando ele deixa a Deus, é certo o declínio no seu reinado. Quando a pessoa abandona Deus, pode ter certeza que é certo um declínio no seu reinado. Mas como é o seu declínio no seu reinado? Deus, ele quer salvar a nossa alma. O nosso corpo, o nosso espírito tem que estar preservado para Deus. E é por isso que quando alguém começa a deixar a presença de Deus, este reino que nós temos, que o Senhor Deus nos garante através de Jesus Cristo, o reino dos céus começa a cair ou vir ao declínio. As pessoas começam a se afastar das coisas dos céus. Quando a pessoa começa a deixar Deus, a oração não é mais importante. Quando a pessoa começa a deixar Deus, fidelidade não é mais importante. Quando a pessoa começa a buscar Deus, ouvir bons conselhos não é mais importante. Quando a pessoa começa a deixar Deus, acontece um declínio espiritual e ele começa a se aprofundar e mergulhar no lamaçal do pecado. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis ao Senhor, para não cairmos nesse declínio espiritual, que automaticamente vem um declínio em toda a vida, tanto espiritual como social, econômica. Mas o pior de tudo, qual é? Um declínio espiritual. E o próximo ponto, que é aqui no último, a conspiração e morte. Aqui, a morte. De repente, ele agora não discerne o seu erro. Ele não entende que está errando. O erro dele é muito grave. E quando ele reina aqui, que tem o seu reinado próximo, que tem aquelas pessoas aquele homem Joiada, temente a Deus, sacerdote que o acompanha, ele está bem, reinado próximo, mas quando ele deixa a Deus, ele começa a não discernir mais o seu erro, a sua mente já está cauterizada, ele não percebe mais que está no erro, e se ele percebe que está no erro, ele não tem mais força para pedir perdão, mesmo muitas vezes até ele não reconhece que está errado, mesmo praticando o erro, mas não reconhece que está errado. Mesmo ali, todo mundo vê de cara, mas ele não vê que está errado. Cegueira espiritual. Tem muita gente assim, que são cegos espiritualmente, não conseguem enxergar a verdade em Jesus. E anda declinando a sua vida, declinando o seu reino para distante do Senhor. E aquele não consegue discernir o seu erro e ele torna-se um assassino. Ele manda matar quem? O filho de Joiada, do sacerdote que o ajudou tanto. Ele manda matar Zacarias, que ele morre. E depois ele tem os seus servos que o matou depois da sua morte. Quem matou? Matou quem? Joás. Seus próprios servos armaram a emboscada e o matou.
morreu distante de Deus. Morreu separado de Deus. Seu início foi muito bom. Deus usou pessoas para salvar. Seu início foi muito bom. Tinha pessoas ali ao seu lado o ajudando. Seu início foi muito bom. Ele sabia ouvir os conselhos e o seu reino era próspero. Mas quando ele começou a andar errado, ele começou a desobedecer. Ele começou a obedecer às más influências. E ele começa então a deixar Deus. E ele começa a entrar em um caminho de idolatria. Aí a consequência foi o quê? Sua morte. Não discernia mais o seu erro. Não tinha humildade de reconhecer que estava errado. Se torna um assassino. Ele manda matar as pessoas. E de repente, qual é a consequência? Também é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o fim dele é um fim sem Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Para que o nosso começo, meio e fim seja sempre na presença do Senhor. Sempre. Você que está aí do outro lado, está firme com o Senhor, permaneça. Porque aqui é o começo. Porque é o começo, pois nós não sabemos quando será o fim. E amanhã permaneça firme de novo até a vinda de Jesus. Para que não venhamos declinar espiritualmente. E você que está me ouvindo, que ainda não fez uma aliança com Cristo, faça uma aliança com Cristo. Ouça os conselhos de Deus para que a sua vida espiritual seja próspera, para que haja amizade, para que haja harmonia, para que haja reconciliação e para que haja comunhão com o Senhor. Cabe a você, só depende de você. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E que Deus tenha misericórdia de nós. Ore por nós e que Deus nos abençoe. Você possa ir para a escola dominical, contribua lá com o professor, ajude-o no nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima, se Deus permitir.